E o nosso convidado de hoje é biomédico, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Roraima, professor, coordenador de curso de biomedicina e tem um excelente trabalho de divulgação científica nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Diretamente de Boa Vista, Roraima, hoje quem conversa com a gente é João Marcelo. E aí, Gabriel, tudo bem? E aí, Sócrates, tudo ótimo? E com você, como vai? Tudo tranquilo, mais um episódio do meu podcast, né? Hoje a gente tem mais uma vez um convidado de uma diferente localidade, né? Verdade, estou muito animado, é uma expectativa muito grande para esse bate-papo. Já tivemos uma conversa com ele mais cedo, não vamos revelar agora para não atrapalhar os planos, mas vem muita novidade por aí no canal da gente, no canal dele. Mas antes da gente conversar com o João Marcelo, do canal do Biomédico, tem algumas novidades aqui para contar para vocês, nossos ouvintes aí do meu podcast. Essa semana a gente tem recebido excelentes feedbacks de todo mundo, no Instagram, nos próprios comentários, mensagens e por aí vai. Então, eu acho que isso continuem assim, pessoal, e a gente vai estar trazendo algumas novidades para vocês. Muito em breve, aqui no meu podcast, a gente já está pronto, só aguardando para a gente começar a divulgar nossa página de assinantes e contribuintes, e quem tiver interesse aí de participar e apoiar a gente no Apoia-se e no PicPay. A gente já está deixando pronto o nosso canal de assinantes. A gente está organizando ainda para divulgar direitinho as vantagens que vocês vão ter. A gente ainda não definiu qual será o tipo de contribuição, a gente ainda vai ter uma reunião para isso, né, Sócrates? Mas qualquer contribuição será bem-vinda para que a gente possa continuar entregando um conteúdo de qualidade para vocês, pagando o cachê de João, como a gente brincou mais cedo, que não é um cachê barato, que ele vai estar aqui conversando com a gente agora. Não. Mas... O nosso convidado hoje, ele merece um cachê altíssimo. A gente não tem condições de pagar, agora que ele merece, ele merece. Pois é. A gente ainda está também definindo quais vão ser essas vantagens para nossos apoiadores, mas dá algumas delas que a gente vem conversando. Por exemplo, algum tipo de prioridade nas sugestões dos convidados. Vocês têm sugerido muito, e muitos convidados, e a gente está tendo a dificuldade de triar. A gente pretende criar um canal, um grupo exclusivo, né, seja no WhatsApp ou no Telegram, de comunicação mais direta de vocês com a gente, desconto em eventos do próprio podcast ou que eu ou o Sócrates organizamos, participação nos eventuais episódios extra que a gente grava, nas retrospectivas. Eu estava pensando, Sócrates, de repente colocar aí alguma contribuição também dos nomes nos créditos dos vídeos no final, alguma coisa do tipo. Isso aí. Eu concordo bastante. No final dos vídeos, a gente colocar o nome da galera que ajuda, porque é uma contribuição que tem sido muito comum atualmente. Se todo mundo ajuda com um pouquinho, né? Não é nada muito grande, mas ajuda a você manter um trabalho desse em pé. A gente já teve vários convidados aqui e já com certeza trouxe vários insights para várias pessoas que assistem, e a gente vai ter essas novidades daqui uns dias. Fiquem logo atentos aí, de repente a gente vai ter umas lives privadas para a galera que ajudar aqui, contribuindo com o canal. Vai ter muita coisa legal, né, Gabriel? Demos só uma diquinha aqui para a galera poder ficar curiosa e saber deixar como o gostinho, participar mais. Com certeza. Vamos chamar logo o nosso convidado aí, que nosso convidado é famoso. Eu conheço nosso convidado há muito tempo, pelo menos de internet, né? É referência para gente. Chama referência aí, João Marcelo, total, do canal do Biomédico. Venha para cá, João. Pronto, cheguei. Eu acho que uma sugestão de tema do podcast, vocês fazerem assim, vou dar dicas de tema para o TCC, que todo mundo vai assinar. Boa ideia mesmo, né? E o que não falta é ideia. Com certeza, e a galera fica muito doida quando fala de TCC, né? Fica mesmo. Realmente é um momento. João, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um bate-papo descontraído, a gente vai perguntar um monte de coisa para você, e você fica à vontade para falar o que quiser e para perguntar o que quiser. Desde o início, quero dizer logo que é um prazer estar com você aqui participando. Acompanho o seu trabalho da internet já há muito tempo. Cara, que bom, fico feliz de saber disso, porque
Você poder produzir conteúdo hoje em dia, na área que a gente faz, não é fácil, né? E a ideia é essa, é ensinar as pessoas mesmo. Muito obrigado. E é um trabalho muito grande, né? Para quem produz conteúdo em vídeo, tem que ter equipamento, tem que fazer edição. É difícil. E para quem não está lembrando, naturalmente, a galera mais jovem que não está lembrando visualmente de João. João tem um canal do YouTube, né? Que agora até mudou de nome, a gente vai falar um pouco disso, que era o canal do Biomédico. E que eu já comentei aqui que me chamava muita atenção pela qualidade de edição. E aí eu queria a edição dos vídeos e tal. E eu já queria emendar. Como foi que você aprendeu a editar vídeo, hein, João? Cara, todo mundo sabe que pessoas... Eu sempre tive dificuldade de aprendizado em algumas coisas no colégio e eu descobri depois que eu era autista. Então, por conta do meu filho também eu fui descobrindo essas coisas me espelhando nele. E aí eu percebi que eu, às vezes, aprendo muito mais sozinho, fazendo as coisas, testando e me organizando para isso, do que até mesmo parando para estudar uma coisa de fato, né? Então, eu aprendi a editar sozinho. Eu queria editar alguma coisa, eu tinha ideias de vídeo, sempre assisti vlog, sempre vi essas coisas, e eu sempre tive esse interesse de saber como é que funciona, como que as pessoas entendem o texto, como que funciona todo esse workflow da edição, o trabalho, tudo. Então, eu comecei ao contrário. Ao invés de, por exemplo, eu tenho isso para falar, não, eu tenho isso para editar. O que eu vou falar? Depois eu descubro. E aí, como eu só sabia falar de biomedicina, foi isso que eu falei. Ah, que legal, cara. E você usa todos os programas de edição ou tem algum assim que você deslancha com ele? Cara, eu comecei editando num programa, eu não lembro exatamente o nome, mas era Pinnacle Studio, alguma coisa assim. Depois fui para o Sony Vegas, que hoje é Vegas, ó. Quando eu comecei a editar um pouco mais, eu não posso dizer profissionalmente, mas com uma pegada mais fixa, eu editei no Premiere e hoje eu edito no Final Cut, é o programa que eu uso. Mas assim, todos os programas eles têm a mesma base, então... Se eu pegar qualquer um, eu vou dar conta de entender alguma coisa. Eu só nunca mexi no... Como é que chama aquele programa? Acho que muito professor usa, que grava a tela. O que eu uso... Olha, olha, Gabriel, ele já vai aí esculhambar, viu? O programa que eu uso para fazer toda a edição do meu canal é feito no Camtasia. E deve ser bem esse que ele está criticando aí, Gabriel. Não estou criticando, não. Não, é porque esse foi o único que eu nunca mexi, né? Eu nunca... A referência do Camtasia que eu tinha era assim, o Camtasia serve para gravar a tela. Mas, na verdade, não é. O Camtasia serve para tudo, né? Para editar. Olha para aí, Gabriel. Diga que é um programa de edição de adolescente. Completo. Quem não sabe editar... Windows Movie Maker. Movie Maker, Isso quer dizer, o Movie Maker é da minha época aí de... João, agora vem cá. E essa sua ideia na época de... Você comentou com a gente na gravação lá que a gente participou do seu canal, do seu podcast, que você criou em 2015, né? A página do canal do Biomédico. Como foi, assim, o que foi que te despertou para criar esse canal da biomedicina? Ou seja, a gente sabia que você já tinha um interesse, você era estudante na época de biomedicina ou já tinha formado? Acho que já tinha se formado, né? Então, mas o que foi que te despertou a criar o canal e o início, como é que foi, assim, os primeiros passos, você já disse que já sabia um pouquinho, já se interessava por edição, mas como é que foi o início disso tudo? Porque o início é sempre mais complicado, né? Cara, quando eu estava no ensino médio, por exemplo, eu brincava de apresentar os trabalhos em vídeos. Então, os trabalhos de história eu apresentava em vídeo e fazia essas coisas assim. Então, eu já mexia em alguma coisa, juntando fotos, essas coisas que eu fazia muito. Quando eu estava estudando, eu tinha um blog, meu blog chamava Um Convite à Biomedicina. Foi um blog grande, inclusive, ele teve parceria com o Biomedicina Padrão e tudo mais. Inclusive, teve eventos de biomedicina que se chamaram Um Convite à Biomedicina por conta do blog. Eu fiquei sabendo disso depois. Só que aí eu fui percebendo que as pessoas não tinham paciência para ler. Ou então elas liam, mas não entendiam. E isso é um grande problema nosso, né? Então eu falei, cara, eu vou produzir conteúdo em vídeo, porque é a única forma das pessoas consumirem e entenderem, porque não é possível que eu falando alguém não entenda. E foi possível, mas eu descobri isso mais tarde.
Então, assim, mas assim, de fato foi por isso, né? Eu queria falar sobre, eu gosto muito de bactéria, fungo, essas coisas. Eu queria mostrar os protocolos, como que funcionava esse universo, mas em texto era difícil das pessoas entenderem. Então, fui fazendo vídeo para mostrar isso. E o início de tudo foi horroroso, como todo mundo porque editar não é fácil, o computador bom não é barato, editar em computador que não é, assim, não precisa ser um supercomputador, mas minimamente bom é difícil também. Então, acabou que eu tive que ir aprendendo, inclusive um dos motivos do canal ter ficado muito tempo parado, acho que quase um ano, foi esse, não ter saco para editar, porque eu sabia que o computador ia travar e eu não tinha paciência. Então, acabei mesmo que deixando de lado um pouco por um tempo. Foi jogando, né? Você me lembrou de uma coisa engraçada, você falou do colégio, que você já gostava de editar, e eu lembrei que eu gostava de fazer site. Eu acho que eu era mais criativo quando eu era jovem, só tirava 10 nos trabalhos, ninguém fazia nada, eu entrava, fazia um site nesses locais que hospedam de graça, e aí fazia o trabalho de história sobre não sei o que lá, aí fazia um site, o professor... Eu lembro que eu fiz um site pro professor de história na época, o professor ficou feliz da vida que eu fiz o site para ele. E botava o conteúdo para ele. Ele me passava, eu postava lá. Bem legal. Eu mexo muito com o site. O meu site do canal, que é o mesmo site que eu hospedo todos os cursos, não, os 2 cursos que eu tenho, fui eu que fiz, foi eu que montei do zero. Isso que eu ia falar com o Sócrates, porque eu entrei hoje no seu canal, lá eu acho que é canal do biomédico.com, se eu não me engano, tá assim? Eu entrei hoje, tá bem bonitinho, e aí, de repente, Sócrates, a gente podia também já jogar isso como novidade para aqui para o meu podcast, um site onde a gente centralizasse algumas informações, as páginas, as redes. Você hospeda em algum lugar? Você paga pela hospedagem? Wix, a hospedagem que eu uso é do Wix, porque eu acho ele muito simples de montar, né? Muito claro. E aí a hospedagem.com você paga por fora? Eu pago 100 e pouco do site por ano, e a hospedagem é 36 por ano também. É barato, não é caro, não. Legal. Boa. Ai, que beleza. Eu tô me sentindo aqui, eu achei que só por o fato de eu ter um canal no YouTube, eu já me acho o técnico de informática, porque eu sei gravar no Camtasia, editar no Camtasia e botar lá. Agora, esse início de bate-papo, eu tô me sentindo assim, o homem das cavernas. Eu não sei criar site nenhum. Eu edito no editor mais simples que existe no mundo. Mas que bom, é bom que abre espaço. Mas tem vídeo com 200, 300 mil, 400 visualizações, não é verdade? Pois então, por isso não faz diferença. Sócrates bateu já 2 milhões de visualizações, não foi, Sócrates? Já passou disso. Total. O total já tem mais de 2 meses, acho que você bateu 2 milhões, não foi? Também eu lembro no dia. Eu quero mesmo bater 2 milhões de reais, que esse aí também. Mas 2 milhões de reais já teve. Velho, Sócrates trabalha 6 meses para ganhar 2 milhões de reais, então realmente. No futuro, né? Um dia na vida, quem sabe. Mas eu tenho uma curiosidade para falar com o João, Gabriel, que é o seguinte: eu vi, né, acompanhava o trabalho dele, e a gente está acostumado a toda a produção de conteúdo, ou televisivo, ou até de YouTube também, vir de lá de baixo do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Curitiba. E Porto Alegre, e BH também. Uhum. Aí quando você junta esses estados brasileiros, a gente tem praticamente toda a produção de conteúdo televisivo e do conteúdo também de internet. E eu descobri que João é de lá de cima de Roraima, né? E aí, João, me conta aí, como é viver em Roraima e como foi produzir conteúdo de Roraima? Eu tenho certeza que quando você fala para o pessoal, eu sou lá de Roraima, todo mundo fica muito curioso. E a principal curiosidade é o fato de ter essa fuso horário diferente. E aí, como é que vocês lidam com isso aí em Roraima? Cara, quando eu comecei, assim, só para as pessoas entenderem, eu nasci no Ceará, sou cearense, nasci lá, morei boa parte da minha vida em Brasília, e aí depois que eu formei, e aí tive a oportunidade de trabalhar na faculdade que eu formei, só que apareceu uma oportunidade melhor aqui e acabei vindo para cá. E
Para mim, a única diferença foi a questão da cultura das pessoas, assim, porque tem muito venezuelano aqui. No supermercado de 10 caixas, pelo menos 8 são venezuelanos, então assim, você tem que se adaptar a alguma coisa do espanhol. Não sei falar, mas eu entendo muito fácil, e eles falam rápido, então assim, é quase isso, né? A gente tem proximidade com a Venezuela, tem proximidade com a Guiana inglesa, então é mais ou menos isso. Quando eu falo, logo quando eu cheguei aqui, eu conseguia sair muito para dar curso, para fazer palestra, alguma coisa, era fácil. Ou em Brasília era mais fácil ainda. Agora, depois que eu vim para cá, isso acabou, porque para sair daqui é muito caro, cara, muito, muito, muito caro mesmo. Então, eu fiquei meio que ilhado aqui. Mas, assim, por outro lado, é bom porque as pessoas começaram a conhecer o outro lado do país, né? Assim, as pessoas que eu falo, quem me segue, porque é uma quantidade pequena de pessoas que eu quero dizer, mas assim, não tinha um curso de biomedicina aqui. O curso que eu coordeno eu fui o primeiro. Então, de alguma forma, eu estou contribuindo para esse lugar, né? E hoje é a minha casa, cara. Eu pretendo sair porque eu gosto da muvuca da cidade grande, maior, né? Mas aqui é muito bom, cara, muito tranquilo. Eu saio de casa para o trabalho 10 minutos antes do trabalho. Isso aí é um sonho. Bom, embora que eu não demoro muito também aqui em Salvador. Eu e o professor Gabriel, a gente mora em Salvador, Bahia. E um pouco disso que você sente, que você relatou e que eu lhe perguntei também, a gente sente também aqui. A produção de conteúdo, agora melhorou um pouco, aqui na Bahia ainda é pequeno. E o hub de algumas empresas aéreas não é em Salvador, é em Recife. Então, muita gente vem de São Paulo, do Rio Grande do Sul, para Recife é barato, para Salvador já é mais caro. Então, isso dificulta também a gente sair e voltar para algumas localidades. E a questão do fuso horário, isso é uma curiosidade que eu tenho. A programação televisiva aí é no horário certo ou é no horário de Brasília? Cara, é no horário daqui, esqueci de falar, né? É no horário daqui. Então, por exemplo, quando você fala assim, o jornal começa às 7, às 7 de Brasília são 6 aqui. Então, ele começa no horário daqui. Só que às 7 daqui, não às 6. Então, é como se o jornal passasse, ele ficasse gravado, e ele vai passar aqui às 7 horas daqui, entendeu? Tanto é que eu lembro que teve uma época que o BBB acontecia mais cedo, teve uma época que o fuso horário daqui ficou 2 horas de diferença. No Acre ficaram 4 horas de diferença, ou eram 3 horas, uma coisa assim. E aí, o BBB acabou, tinha vencedor, e o pessoal não quero saber. Mas é mais igual a Copa do Mundo, exatamente. Quando é esses eventos assim mais mundiais, acontecem em horário ao vivo mesmo, né? Agora, Big Brother, jogo, às vezes acontece atrasado aqui. Jornal também começa mais tarde. Eu não assisto muito novela, mas quando eu cheguei aqui, as novelas acontecem muito cedo. É um negócio estranho. Ô, João, vem cá, e conte pra gente, e é uma curiosidade minha também, como foi que o que te despertou, se teve algum motivo mais particular para você sair de Brasília e morar em Roraima? Você fez o curso de biomedicina em Brasília, não foi? Fiz em Brasília. Fiz na faculdade JK em Brasília, que hoje é em Anguera, e vim parar aqui por causa da minha namorada, cara. A gente estudava junto em Brasília, ela era daqui, a mãe dela foi fazer doutorado em Brasília, foi com ela para lá, e aí quando a gente terminou a faculdade, viu que aqui tinha possibilidades. Então, assim, eu sempre enxerguei e tive vontade de ser coordenador e professor de curso. Esse era o meu objetivo. Só que não aqui, obviamente. Eu tinha um objetivo que era ser professor de faculdade e coordenar algum curso, por exemplo, numa faculdade do Nordeste, próximo da cidade dos meus pais e tal. Então, eu acabei realizando isso aqui. Mas eu vim para cá exclusivamente por conta dela, né? A gente veio para fazer um concurso, ela fez, ela passou. Na época eu não tinha feito, eu acho, não lembro exatamente. E aí eu fiz uma seleção para o governo federal na época para ir para professor do Instituto Federal, fiquei. Aí hoje eu estou no curso de medicina da estadual como professor também, acabei ficando. E é isso, cara. E aí montou, né? Então sua família continuou no Ceará? Minha família mais é em Brasília, mas os meus pais e alguns irmãos moram no Ceará. Quantos mil habitantes tem aí? Cara, o estado inteiro tem 500 e poucos mil. O estado inteiro. A capital tem 300 mil, 200 e poucos mil. A proximidade das coisas que deve ser o mais legal, né? Tipo assim, como você falou, 10 minutos para ir trabalhar. Isso é fantástico, cara. Eu não reclamo porque mesmo morando aqui em Salvador, que é uma cidade de 3,5 milhões de habitantes, eu consigo morar próximo aos locais que eu trabalho. Quando a gente trabalhava
Presencial, né? Tem um hospital aqui que eu ainda trabalho presencial, né? Trabalhei a pandemia toda. Mas eu tenho esse luxo de 10, 15 minutos de carro, estar no trabalho e voltar. Mas eu fico imaginando algumas pessoas que relatam, né? Por exemplo, em São Paulo, que é mais tradicional nisso, falar: eu moro a 2 horas do meu trabalho. Toda a gente se acostuma com tudo, mas deve ser muito difícil você... Horrível, não é? Cara, quando eu comecei... 4 horas no trânsito. Quando eu comecei a trabalhar em Brasília, eu gastava 3 horas para chegar no meu trabalho. Caramba. Tanto é que eu não vinha em casa para almoçar, não tinha condição de vir em casa para almoçar. E pegava metrô, pegava 2 ônibus, aí chegava, entendeu? Era sempre assim. Para estudar, não. Para estudar, eu morava próximo da faculdade. Eu pegava um ônibus só, 30 minutinhos eu estava lá. Para quem não conhece Brasília, eu me incluo, não conheço, eu já fui, mas quando eu falo não conhece, é porque para mim, que fui lá uma vez só, tudo é o plano piloto. Então eu achava, poxa, quem mora em Brasília é tranquilo, porque é uma cidade fácil de acesso, mas todo mundo mora nas cidades satélites, né? E aí tem engarrafamento do mesmo jeito, tem dificuldade para chegar nos locais, porque quando sai a massa trabalhadora, todo mundo das cidades satélites para chegar lá no plano, é difícil do mesmo jeito, né? Tem via expressa que em determinado horário do dia ele só vai, entende? Tem uma via que vai com 4 mãos e uma que volta com 4 mãos. Mas nos horários do início da manhã, essas vias só vão. No horário do final da tarde, elas só voltam. Pela quantidade de carro. Que interessante, né? O pessoal que trabalha, por exemplo, eu morava em Taguatinga e Ceilândia, né? Quando eu era moleque, eu morava em Ceilândia. Então, é tudo muito próximo, mas ao mesmo tempo é distante por conta de... Você não vê a divisão das cidades satélites, não existe isso, né? Mas, por outro lado, é muito carro, muito trânsito também. Mas Brasília é sensacional, as pessoas precisam conhecer. João, e vem cá, e aí em Roraima você tinha mencionado, não me lembro se foi agora, se foi mais cedo, na nossa gravação, que tem poucos cursos de biomedicina ainda, se não me engano você falou 3, os mais recentes você inclusive participou da criação. Como é que você tem visto aí o crescimento da biomedicina no estado? Cara, eu tenho visto com um olhar bem crítico, assim, no que se refere, por exemplo, à formação do profissional. Em 2017, eu publiquei um artigo falando sobre a importância da formação pedagógica para o biomédico docente. E nesse artigo eu discutia muito isso porque, por exemplo, não existe nenhum biomédico que é docente aqui, assim, quando começou tudo, né? E eu tenho orgulho de dizer assim, o primeiro biomédico realmente docente que veio para cá, que tinha esse foco, tinham 2 ou 3 que são da Universidade Federal ou que são do Instituto Federal, mas assim, da massa particular, dos cursos particulares, fui eu. Então, assim, eu que fui ajudando a formar os outros biomédicos docentes da cidade, literalmente. Então, assim, eu vejo com esse olhar. Por exemplo, tem faculdade que não tem biomédico nem como coordenador e nem como professor. Nossa, e tem faculdade foi que ano a criação do primeiro curso? 2016. Foi? Caramba, o primeiro curso foi criado em 2016. E aqui em Salvador, o primeiro foi em 2003, que foi da Escola Baiana em Salvador. E eu já achava tarde, né? Então, eu também acho. 2016, o curso que eu formei, ele era antigão, mais antigão, tipo de 98, por exemplo. Então, a gente sofre por isso. Tanto é que eu sempre falo assim, quando tem algum evento, que tem alguma oportunidade de falar, eu falo mesmo, eu falo, olha, infelizmente a gente está tendo a formação de biomédicos ainda muito deficiente, porque nós estamos repetindo a história de 1950 e 60, quando os biomédicos saíam e eram absorvidos pela faculdade. Hoje a gente vive isso. Isso quer dizer como é que era o mercado, se o mercado de laboratório já está absorvendo bem esses profissionais. Absorve. Os nossos próprios professores são donos de laboratório, clínicas, e boa parte já absorve eles, ou então eles passam a plantão ou seletivo no interior do estado, montam seus negócios, a acupuntura aqui quase não tem biomédico fazendo, nem estética, então eles estão abrindo os olhos para essas outras áreas, né? Então acho que tem valido bastante a pena fazer por aqui. Muito bom. João, eu comento sempre com os alunos aqui da importância da gente como profissional de saúde, eu nem falo só biomédico, qualquer profissional de saúde atualmente em 2021 tem uma versatilidade.
A gente conversou com você aqui brevemente, então a gente já começou o papo falando de edição de vídeo, aí você já falou de site, de cursos online, que você também produz cursos online, e eu queria, assim, que você dissesse aqui agora para a galera que está assistindo o vídeo, assim, atualmente você trabalha em quais locais e fazendo o que em cada local? Justamente que eu gosto de chamar atenção nisso, porque às vezes a gente bate papo e esquece, eu trabalho. E aí a gente não passa para muitos estudantes que nos acompanham, tanto aqui como nos outros trabalhos, é o tanto de coisa diferente que a gente faz para conseguir receber um salário maiorzinho, digno e não sei o quê. E aí, me conte aí, você aí trabalha em quais locais e fazendo o quê? Cara, eu nunca tive paciência para o laboratório, assim, para rotina, sabe? De plantão e bancada. Comecei aqui fazendo isso, mas não rolou, assim, não é por causa de salário, não é nada disso. Simplesmente era uma coisa que eu não curtia muito fazer, ponto final. Aí fui para docência, que era uma coisa que eu entrei na faculdade, sabe, pensando nisso, né? No ensino médio, quando eu estava lá com os meus objetivos, eu quero fazer biomedicina porque eu quero ser professor de biomédicos, né? Então, sempre foi assim. E aí, hoje, por exemplo, o que eu faço, né? Eu sou coordenador e professor do curso de biomedicina do Claretiano Faculdade de Boa Vista. Eu sou professor do curso de medicina da Universidade Estadual daqui. Eu estou lá como professor temporário. Fiz uma seleção, acabei entrando. E estou quase largando tudo isso por conta dos cursos. Porque dos cursos online, como eu faço, por exemplo, microbiologia, e aqui não tem quase, então eu acabo, por exemplo, querendo ou não, sendo alguma, nem que seja mínima referência na microbiologia aqui. Isso tem sido muito bom, porque tem aberto os olhos, por exemplo, para eu ajudar a implantar um setor em algum lugar, as pessoas me chamam para isso. Então, consultoria. Exatamente. É dinheiro, viu? Exatamente. Então, eu acabei fazendo isso, né? Acabei oferecendo dessa forma. Então, assim, a pessoa chega para mim e fala, olha, eu queria treinar os meus profissionais aqui para fazer diagnóstico e micologia. Eu vou lá e ajudo, né? Eu não tenho setor de bacteriologia, todo mundo diz que é caro, não é caro, dá para fazer, vamos lá. Eu vou orientando esses empreendedores dessa forma. Mas hoje, o meu trabalho exclusivamente é esse, como professor nessas faculdades que eu mencionei, como editor do canal do Biomédico, aí faz edição do site, edição do vídeo, edição do podcast, produção de conteúdo de modo geral. Então, assim, você acaba dominando isso tudo, até drone eu tenho que pilotar de vez em quando. E é isso, cara. E os cursos, né? Que, por exemplo, eu fui parar para pensar assim, eu vou fazer um curso de microbiologia. Quanto que custa para editar um curso? Aí eu fiz orçamentos. Cara, não custava menos de R$5.000 para uma pessoa editar todo o meu curso. Eu falei, que conversa, eu vou fazer isso agora mesmo, né? Eu faço. Eu mesmo faço. Inclusive, eu vi que você anunciou hoje, não foi? Fale um pouquinho aí sobre o curso de... É específico de fungos, né? Fungo e bactéria, é isso mesmo. São 2 cursos, né? Um é com o de micologia, chama Diagnóstico Laboratorial em Micologia, que é com o professor Marcos. Isso, eu acho que foi. Que é com o professor Marcos, ele é da Fiocruz do Rio, né? Ele é, na verdade, estudante da UFRJ e trabalha na Fiocruz, com pesquisa. E esse é o curso de micologia, que foi o primeiro que eu fiz, então a gente tem esse curso juntos. E tem o curso de bacteriologia clínica na prática. Bacteriologia clínica na prática, as inscrições basicamente já acabaram, porque a gente tenta colocar no máximo 30, 40 alunos na turma para que eu consiga tutoriar eles com qualidade. Então, é no máximo 35, 40 pessoas. Então, eu tenho esses 2 cursos, né? O de bacteriologia e o de micologia. São cursos gravados, pelo menos 70% dentro de um laboratório. Mas, assim, então, os seus cursos têm uma parte ao vivo, online, ou ele é todo gravado? 90% dele é gravado pela demanda, as pessoas pedem o curso gravado para elas poderem assistir depois. Mas, vez ou outra, eu faço uma live, faço alguma coisa dentro do próprio curso, e as pessoas tiram dúvida, conversam, então tem algum tema novo, então eu vou lá e falo, por exemplo, Candida auris, né? Acabei fazendo uma aula ao vivo sobre isso, e é basicamente isso. Então, o curso ele é gravado, basicamente todo gravado, mas eventualmente tem uma aula ao vivo. Se eu não me engano, a identificação da Candida auris foi de um biomédico daqui de Salvador. Foi de Salvador, foi. Eu acho que, de repente, a gente... Vamos chamar ele, só que, se eu não me engano, eu sei quem é. Eu tenho uma colega que eu também sei. Ele agora, mas é de Salvador mesmo.
e quem suspeitou e tal, e graças ao mal de Toff, né? Ainda bem que a gente aqui tem a possibilidade, salvo engano, em 1 ou 2 hospitais de Salvador, que a gente tem o mal de Toff. Aí fica mais fácil, né? Porque você identifica por peso molecular. É massa. Espectrometria de massa, isso. Eu lembro, essa é uma técnica genial, porque a gente usa na França, a gente substitui. Bom, espectrometria de massa, a gente faz lá a citometria de massa, que é semelhante a uma citometria de fluxo, mas ao invés da gente marcar a célula com fluoróforos e tal, etc., a gente marca com um metal. E é bem legal porque a gente consegue ver, por exemplo, 40, 50 parâmetros em uma única célula. Coisa que com a citometria de fluxo seria impossível. Na França, eu trabalhei com isso lá no meu doutorado. E aí o mal de Toff é o mesmo princípio, só que para identificação de bactéria. Bactéria e fungo também, ele faz tanto filamentoso como levedura. Genial, né? A maioria das pessoas tem o Vitek 2, e o Vitek 2 ele não faz uma identificação muito boa para Cândida, não é muito legal. As Cândida albicans, cruza e glabrata, tudo bem. Agora, Cryptococcus, ele já dá uma engasgadinha. Mas fungo é mais na raça, né? Fungo é manual mesmo, cara. Fungo é manual, fungo é mais a experiência ali do profissional mesmo. Ele, o microscópio e a colônia. Os meios de cultura, isso mesmo. Meio de cultura. É interessante isso, e ainda bem que a tecnologia ela vem para agregar. Não adianta a gente ficar brigando com tecnologia. A tecnologia veio para agregar. Mas automatizando diminui os empregos, geram-se outros. Mas tem que automatizar sim. Imagine hoje em dia a gente ficar diluindo sangue para fazer contagem de leucócito em câmara de Newbow. Não tem nem lógico uma coisa dessa, sem condição. Ô, Sócrates, todo mundo me pergunta sobre ensinar o hemograma manual. Esses dias eu tive uma discussão com uma coordenadora de curso. Ela queria colocar para os alunos aprenderem a fazer o hemograma na câmara. Eu falei, meu Deus do céu, ensina o que é a câmara e para que ela funciona, mas nenhum aparelho quebra ao ponto de não funcionar. E outra coisa, não é viável, não é sensível, não é específico. Não dá certo isso, você está perdendo tempo do ensino dessa pessoa. Não tem nenhuma utilidade você aprender hoje a fazer um hemograma manual, porque nenhum laboratório vai fazer, em nenhuma condição. Mesmo que o aparelho quebre, ele vai mandar a amostra para outro lugar, mas não vai fazer. Vai terceirizar, é verdade. Não tem lógica, não tem... Talvez do ponto de vista histórico, aí sim. Bom, você no seu canal do YouTube quer contar uma coisa histórica dos primórdios das análises Como era feito antigamente. Como era feito antigamente. Igual o Sócrates, que até há pouco tempo dava aula com transparência, com o da dele. Nada disso. Aqueles slides Nada disso. Agora, eu tive aula com transparência, sim. Eu já contei isso aqui no meu podcast. Meus professores levavam as transparências que eles imprimiam lá, botavam no retroprojetor e não tinham USB. Eu vim conhecer um USB, já estava perto de me formar. Isso aí é verdade mesmo. Cara, é loucura isso. Tecnologia. Eu concordo com você sobre a questão de tecnologia, ela não vai atrapalhar ninguém, não. Só que eu sempre falo muito assim, tem áreas que você saber o princípio é indispensável, né? Claro. Você sair colocando uma colônia naquela plaquinha do mal de Toff e fazer ele se virar, tudo bem. Agora, sim, às vezes, o mal de Toff, eu não sei exatamente, mas o Vitek, ele fala assim, olha, confirma isso aqui com esse teste, faz esse teste aqui para confirmar, aí o neguinho não sabe que teste é esse. Entendeu? Então, às vezes... Tem área que agora eu sinto que, apesar do mal de Toff, é uma coisa rara, né, na maioria dos lugares do Brasil, certamente. A automação na microbiologia ainda é um processo lento, né? Cara, a automação na hematologia, por exemplo, ela acontece já há muito tempo, na bioquímica também, na microbiologia, infelizmente, não. Porque, assim, você tem que partir do princípio que você precisa pegar a melhor colônia, sabe? Sempre essas coisas, né? E do fungo nem se fala. Mas, assim, a automação na microbiologia hoje se resume a PCR, em tempo real, para fazer alguma coisa, mais para pesquisa, ou então para você trabalhar, por exemplo, com o Vitek e o Mal de Toff. É isso. E as outras, né, e os outros similares, é claro, assim.
Fênix, essas outras marcas também. Mas aqui em Salvador, os hospitais grandes, todos são totalmente automatizados. Claro que tem lá as placas de sangue, Maconque, chocolate para confirmar. Mas assim, o grosso da rotina, pelo menos aqui, que tem mais de 3 milhões de habitantes, os hospitais grandes são todos automatizados a microbiologia. Porque realmente agiliza o lado, né? Com certeza. Quando você tem uma rotina grande, muitos leitos, fica difícil. Você tem que ter uma equipe de microbiologia grande. E microbiologista não é assim. Não é aquele negócio, qualquer um mete a mão, não dá certo. Verdade. Então tem que ter aquela mesma equipe de microbiologia ali, nem que seja num período... a mesma equipe de manhã, outra equipe de tarde, mas assim, as mesmas equipes. Não dá para qualquer um plantonista sair metendo a mão na microbiologia. Não dá plantão na micro, é verdade. Não dá certo. Como é que vocês têm visto a relação da microbiologia em relação a... Eu sinto, pelo menos, a impressão que eu tenho é que o microbiologista ele tem tido um bom retorno financeiro, uma boa empregabilidade, talvez mais do que o analista clínico geral. Né? Como é que vocês percebem isso? Hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu peguei um formulário do Google e apliquei para alguns microbiologistas e eles ganham, em média, dessas pessoas, acho que foram quase 100 pessoas. É um número pequeno, mas a gente não tem tanto microbiologista assim. Em média, eles ganham de 30% a 40% a mais o salário deles, né? Então, é uma das coisas que eu falo muito, é que não é que você é melhor do que um analista clínico, mas quando você é um analista clínico que entende de microbiologia, você tem essa possibilidade, que é ganhar um pouco mais, né? Então, é essa média pela mini pesquisa que eu fiz, né? Entre 30% e 40%. Aqui eu já não acho que consegue ganhar um pouco mais, porque eu acho que aqui já tem uma formação de quantidade de pessoas maior. Agora, a empregabilidade, sem dúvida, é maior. Então, quando um hospital aqui fica precisando de um microbiologista, é difícil repor. Então, quando tem um microbiologista com uma experiência suficiente para assumir um setor, emprego não falta, né? Assim, muito mais. Mas ele faz só micro também, não é? Ou ele faz bancada? Só micro, pois é. Só micro. Geralmente é assim. Ô Marcelo, deixa eu aproveitar aqui. Eu falei que eu fico sempre na dúvida como é que ele chama, porque o nome é João Marcelo, né? Não, tanto faz, cara. Eu gosto dos dois nomes, é tranquilo. No trabalho todo mundo me chama de João, em casa todo mundo chama Marcelo. Ô João, e aí você falou brevemente aqui no início que você tem um filho, né? E aí, cara, mudou de cidade, tem quanto tempo o seu filho? E aí, como é essa vida de pai? Cara, ele tem 4 anos, o João Vicente. Tem 4 anos. E já nasceu aqui. A gente casou em 2014, aí ele nasceu em 2017. Por aí. E é isso. Muito bom. E assim, cara, a relação é muito boa, cara. Porque, por um lado, você se priva de algumas coisas, que por exemplo, a saideira, as amizades, às vezes, dão uma filtrada, mas, por outro lado, você tem alguém ali que te completa tudo que falta. A gente já falou várias vezes aqui, porque eu fico sempre tentando deixar Gabriel com inveja, que eu tenho também uma filha de 3 anos. Já me convenceu, já mudou minha opinião. Eu assisti o vídeo que ela entrou aí querendo fazer xixi. Pois é, rapaz, a gente tava aqui gravando, ela entrou aqui, e é coisa de criança mesmo. Tem todo mundo na casa para ela ir chamar, mas ela resolveu nesse chamar dia o pai que tá gravando. Chamar o pai que estava gravando, mas é assim mesmo. E a gente fica brincando aqui com o Gabriel sempre, porque assim, várias vezes a gente já puxou esse tema aqui no podcast, e assim, muitas vezes a conversa sobre filho, ela é uma conversa ou tendenciosa para dizer que é trabalhosa demais, ou tendenciosa para dizer que são as 1000 maravilhas. E, na verdade, a gente tem as duas coisas, né? Tem a parte do trabalho, do cansaço, de tudo, do gasto financeiro, mas também tem a parte prazerosa, que eu acho que recompensa todo a outra parte, né? Eu concordo, assim, uma criança dentro de casa, ela te dá uma outra visão de mundo, de tudo, né?
Por outro lado, tem a questão de que no início tudo é muito difícil. Então, você vai dormir em pé, você vai ficar acordado de madrugada mesmo. Boa, boa. Aí, deixa claro isso aí. Só que aí, por outro lado, assim, por exemplo, eu tenho 2 filhos, é o João Vicente e o João Guilherme. Os dois, por exemplo, hoje se completam, eles brincam junto, faz tudo junto, não perturbam tanto a gente mais nesse sentido, porque eles já têm atenção um do outro. Então é isso, cara. Mas é muito bom, assim. Não é 100% prazeroso, porque às vezes você deixa, por exemplo, de estar com a sua esposa ou com algum amigo seu para fazer alguma coisa, e como ela também é biomédica e faz plantão e não sei o quê, então, assim, tá sempre todo mundo trocado, né? Ou tô na faculdade, ou tá no plantão, e eles estão aqui, estão com a avó, e a gente sempre tenta deixar assim, olha, você tá trabalhando de manhã, então eu tô em casa com eles, mas você vai para aula à noite, então eu tô em casa com eles. Então, é sempre isso. E hoje, trabalhando em casa, é muito complicado, porque eu tô aqui no escritório, eles estão aqui no quintal tocando fogo em tudo, entende? Eu fiz ainda bem que seu microfone é potente, porque Exato. Não está captando nada. Exatamente, mas assim, até agora há pouco eles estavam batendo aqui no vidro, eles só pararam porque eles estão tomando banho de piscina, então estão lá na piscina, tranquilo, quieto na deles. É isso mesmo, mas é interessante, né? É um momento, uma fase da vida da gente muito legal, muito trabalhosa, mas assim, muito gratificante você saber que tem alguém que depende de você, né? Às vezes a gente acha assim, eu me viro, qualquer coisa. Quando você tem filho, não é qualquer coisa. Tem alguém ali que o mundo da pessoa é você. E isso para quem tem responsabilidade, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Não dá para você ir aí para o Caribe e dizer, vou me mandar para o Caribe, depois eu volto com a cabeça fresca. Não tem isso, né? Se for, você vai ter que levar. Agora tem que levar as crianças. A gente viajou, cara, em 2019, no finalzinho do ano, eu fiquei internado 7 dias. Desses 7 dias, 4 eu não sabia quem eu era. Porque eu tive uma pressão muito forte intracraniana. E aí, assim, como eu trabalhava com criptococcus, todo mundo falou, é criptococcus, porque ele trabalha com isso e tal. Mas fizeram uma punção líquido, o LCR límpido. E assim, foi uma pressão muito forte. Hoje eu sou hipertenso, hoje eu sei que eu sou hipertenso. Então, assim, esse susto foi o suficiente para a gente poder dar uma freada um pouco no trabalho. Hoje, em 2019, a gente foi para Porto de Galinhas, por exemplo. Só a família mesmo tentar curtir de alguma forma. Foi uma viagem sensacional, porque a gente realmente curtiu mesmo. Tem até um vídeo no canal sobre essa viagem. Mas foi para a gente esquecer tudo que era problema. Eu saí com o diário aberto da faculdade, o pessoal ligava, fecha o diário, eu falei, posso falar palavrão, né? Eu falei, deixa esse diário para lá. Fica à vontade, pode não tinha mais condição de mexer com nada. Cara, e Porto de Galinhas tem uma das praias de Porto de Galinhas, que é a que eu mais gosto, que chama Muro Alto. Não sei se você ficou lá. Se você assistir o vídeo, você vai ficar impressionado. Eu peguei com um drone naquela praia, muito bonito, cara. Cara, Muro Alto eu também já fui com minha família aqui, minha filha, minha esposa e meus pais. Aí o pessoal, vamos passear. Eu digo, eu não quero passear nada, para mim aqui basta. Pense numa piscina natural, Gabriel, de 2 quilômetros, de ponta a ponta. E eu me hospedei uma piscina natural, porque tem uma barra de coral, uma barra de corais, e aí ela vira 2 quilômetros de piscina natural. E eu fiquei bem no meio, porque os turistas geralmente ficam na esquerda, tem aquele resort super famoso, Nanai, na direita, e eu fiquei no meio, onde nem aparecia ninguém. Não aparecia ninguém. Eu digo, aqui é o melhor lugar do mundo. Quando a gente foi para lá, a nossa ideia... quando a gente foi para lá, a nossa ideia era não fazer passeio nenhum. Foi para ficar no resort, ficou quieto e acabou. Curtindo o local, né? Isso aí. Essas assim são fantásticas. E eu queria te perguntar uma coisa. Eu já falei aqui no início que eu conheci o seu trabalho através do YouTube, né, no canal do Biomédico. E foi o primeiro canal do YouTube da área de biomedicina, canal do YouTube, que cresceu assim no início bastante. E eu queria saber como foi sua relação assim com o YouTube. Logo quando eu estava olhando, logo no início eu vi que você a gente já falou que você tem a facilidade com edição e tal, mas
Foi o primeiro canal que eu vi da área de saúde, assim, que tinha 50 mil views, 30 mil views, que falava em monetização. E aí, cara, como é que foi no início, quando esse canal deu essa estourada? Cara, foi engraçado, porque eu sempre fui o consumidor do YouTube, mas eu nunca consumi nenhum canal de biomedicina. Isso eu sempre... Porque, assim, eu pensava, eu trabalho com isso, eu falo sobre isso, então eu preciso consumir outra coisa. Então, assim, hoje, por exemplo, eu estou assistindo, eu me inscrevi no teu canal, fui ver os vídeos, me inscrevi no canal do Luiz, comecei a ver os vídeos do Luiz, do Bruno também, apesar de que ele não movimenta o canal, mas comecei a assistir para ver mais ou menos da Biomedicina em Ação também, da Tássia, mas eu evitava assistir esses outros canais para não me influenciar com o vídeo deles. Eu acho que o único vídeo que eu me influenciei foi o vídeo da Tássia, que falava 50 fatos sobre biomedicina. Mas eu deixei claro logo no início do vídeo que era um vídeo inspirado nela, por conta da referência, né? Você fez um também, né? Ela fez primeiro, e logo depois eu fiz um. Só que eu acho que o meu bombou mais que o dela, porque eu fiz uns fatos históricos muito diferentes, assim. Eu fui pesquisar para poder entender. Eu sinto que essas listas sempre dão certo, né? Tipo, 10 melhores, não sei o que lá. Fatos sobre Candida auris, por exemplo. Eu fiz 5 fatos sobre Candida auris, bombou, né? Então, assim, a minha relação com o YouTube sempre foi de consumidor, mas tem vídeo meu lá no YouTube de 2010, por exemplo, de uma peça de teatro da escola, essas coisas, sabe? Por outro lado, eu sempre queria gravar alguma coisa, gravar, editar e brincar, só que eu nem tinha intenção de aparecer. Mas como eu comecei a gravar para ter o que editar, teve essa relação. Agora, assim, essa relação ficou muito mais clara quando, do nada, as pessoas chegavam na faculdade para falar assim: o coordenador desse curso é o Marcelo? Então eu vou me inscrever. Eu me assustei com isso. Isso me assustou. Porque eu não tinha intenção de garantir o meu emprego em cima disso. É claro que isso foi bom, né? Mas eu não tinha essa intenção. Então, assim, foi bom para mim, foi bom para a instituição que viu que eu trazia pessoas para ela e que me manteve, que aumentou o salário e tudo mais. Então, foi maravilhoso. Mas essa relação é difícil, porque assim, você vai... Por exemplo, eu fui no congresso, o pessoal reconhece. Claro que não é um monte de gente nem nada, mas assim, se uma pessoa que você nunca viu, que saber quem é você, isso é o suficiente para você se sentir especial de alguma forma, porque de alguma forma você contribuiu para a vida daquela pessoa, e que não foi negativamente, possivelmente, porque todo mundo fala: olha, eu fiz biomedicina por causa do seu vídeo. Eu falo: tomara que essa pessoa esteja ganhando dinheiro, porque eu não consigo imaginar alguém falar assim: olha, eu fiz um curso que não presta por sua culpa. Pelo menos os feedbacks que eu tive até hoje são positivos, creio que o de vocês também, né? Inspiração é sempre algo positivo, né? Eu acho que para você inspirar alguém é algo muito bonito, então, independente do que seja a pessoa inspirada naquele sentido, sempre... E eu sinto muito isso, eu sinto que a biomedicina, as pessoas são muito apaixonadas pela biomedicina, né? São principalmente a nossa galera, assim, que consome o nosso tipo de... Quem tá no Instagram diariamente, né? Eu sinto que tenta promover isso. Agora, além do canal, você tá com um projeto novo aí, né, João? Do podcast. Conte um pouquinho pra gente aí como foi essa sua ideia do podcast. Como que é o nome mesmo? Side Drops. Como se for... a ideia... O pessoal que mexe com audiovisual entende um pouquinho essa história do Drops, que são pequenos pedaços de alguma coisa assim. E aí eu pensava muito em falar sobre ciência, mas eu não queria desvincular muito da saúde e tudo mais, mas também não queria falar só disso, então eu pensei no nome mais ou menos assim, apesar de que lá no Spotify ele fica com o meu nome. Quando você pesquisa pelo Side Drops aparece, mas ele fica lá com o meu nome direitinho no podcast. A ideia do podcast foi, eu estava consumindo, sempre é assim, a gente não pode ser hipócrita e dizer, eu estava consumindo podcast, sempre consumi, por incrível que pareça, acho que desde 2015 que eu ouço podcast. Eu escuto mais podcast do que música em qualquer plataforma. E eu escutava podcast desde a época, por exemplo, que desde que os caras publicavam no único site. Eles tinham um site e colocavam podcast no próprio site. Então eu tinha que entrar no site para poder ouvir lá, né? Depois que as plataformas apareceram. Então eu criei pensando nisso. Eu pensava, bem, eu já edito vídeo, editar podcast não deve ser tão difícil. E de fato não é mesmo, só que foi dando certo também. Apesar de que o podcast eu tenho tido muito pouco tempo para mexer, porque assim, a gente tem que elencar prioridades. E hoje a minha prioridade, eu também não posso mentir, que é financeira. Eu tenho questões financeiras que eu quero avançar, que eu quero resolver. Eu amadureci o suficiente para falar assim: olha, eu sou muito gastador, preciso me controlar, preciso resolver algumas coisas.
e comecei a monetizar o meu conhecimento. É isso que eu acho que eu fiz, né? O Instagram, por exemplo, hoje é a rede social que mais me paga, por incrível que pareça. Então, assim, de alguma forma, quando eu publico sobre o curso, as pessoas veem que o curso tem alguma qualidade, se interessam de alguma forma e vai para lá. Por exemplo, esses dias eu tive uma reunião com um dos caras que fez e organizou o BR Cash, né? Que, para quem não conhece, o BR Cash é uma instituição brasileira que formata as tabelas de ponto de corte para os antimicrobianos, né? Os testes laboratoriais com antimicrobiano. E um desses caras chegou para mim e falou: olha, eu queria uma parceria no teu curso. Então, isso foi sensacional, porque foi um reconhecimento que eu não esperava, não tinha interesse também de almejar isso, mas não esperava, e que foi bom, né? E talvez dê certo. Sócrates, além dos apoiadores, a gente está precisando de um patrocínio desses aí, o BRCast. Não é? Aqui, quem quiser patrocinar meu podcast, vai ser um prazer aqui a gente receber. E é aquilo, eu acho que as marcas, elas estão percebendo, marca de qualquer coisa, né? As marcas estão percebendo que elas apoiarem o produtor de conteúdo é uma forma de divulgação forte, potente. Eu acho que isso tende a aumentar. Então, às vezes, você gasta uma fortuna para fazer uma propaganda televisiva e você pode apoiar vários produtores de conteúdo que vão ajudar na formação de várias pessoas e na formação de pessoas que serão naturalmente consumidores deles, né? Até o público que consome televisão são diferentes. Tem uma base que consome vários, mas, em geral, o consumidor assíduo da internet é diferente do consumidor assíduo da televisão, que é diferente do consumidor assíduo da rádio. Então, acho que é importante variar nesses. E um mercado forte hoje são desses nichos mais específicos, né? Quanto as especificidades estão sendo bem valorizadas aí pelo mercado do marketing. E todo mundo está no Instagram, né? Todo mundo está no Instagram. Eu não tenho muita paciência para o Instagram, não, viu? Para dizer a verdade a vocês dois. Eu publico também, boto lá várias coisas todo dia. Mas eu não tenho muita paciência. Eu acho que o João ia te fazer essa pergunta no podcast, eu cortei ele e depois ele não continuou. Agora eu me lembrei. Que ele eu não sei que o Instagram você vende. Eu também vendo no Instagram. Eu também tenho meus cursos. Eu ainda não tenho curso gravado. Os cursos que eu faço é sempre ao vivo. Ou comigo, ou convido algum professor para fazer uma aula ao vivo e a gente faz. Mas assim, eu sei que o Instagram... De edição temos aqui, viu? Eu preciso muito, viu? Cobrando valor de mercado, viu? E Sócrates pode pagar. Então, como você sabe que a vida na internet é muito feita de parcerias. Às vezes ninguém paga nada a ninguém, todo mundo presta e faz uma permuta de um trabalho. Pois é, aí eu ia falar disso do Instagram. O Instagram é onde você vende, né? Então, porque todo mundo tá vendo, você publica, vê ali, poxa, eu tô vendo que João tá publicando muita imagem de bactéria, realmente ele tem uma vivência com bactéria importante, aí ele divulga um curso, dá vontade da pessoa participar. E eu trabalho no Instagram por isso. E eu tenho a sorte, já falei isso, que eu não preciso, eu analiso as postagens que eu faço, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu não preciso postar minha vida particular. Quando eu posto, é pouca visualização. Então eu já desisti e aproveito que eu não gosto. E aí já só publico conteúdo. E, por enquanto, meu Instagram sobrevive bem assim e eu adoro isso. Mas realmente é porque eu acho cansativo, porque o Instagram, a coisa é muito fugaz. Por exemplo, você pega ali... uma bactéria diferente. Deixa eu ver aqui como é o nome aquela que fica vermelha, que é bonitona? Serrácea. Uma serrácea vermelha. Poxa, não é todo dia que você vê uma serrácea vermelha no laboratório. Aí você pega, tira aquela foto maravilhosa, ainda dá uma ediçãozinha na foto lá quando você pega no celular e joga. Todo mundo vai achar massa, todo mundo vai curtir. Mas amanhã ninguém olha mais sua foto da serrácea vermelha. O que eu não gosto do Instagram é esse. É que é um conteúdo volátil, né? muito instantâneo. Não é você volátil.
Você pode, 2.000 pessoas podem curtir aquele negócio agora e se quiser se inscrever no seu curso, se inscreve naquela hora. Ninguém se inscreve no seu curso por uma postagem de uma semana atrás. Antiga, exatamente. Se inscreve por uma postagem atual. E isso que eu não gosto do Instagram. Eu gosto do YouTube porque eu boto um vídeo de 1 ano atrás, quando é um vídeo que é atemporal, e a galera tá assistindo, tá comentando, tá prestigiando. Eu tô ganhando uma graninha com a monetização. Então eu me agrado mais do YouTube porque eu acho que o conteúdo que você produz trabalhoso é mais perene, dura mais para quem vai. Verdade. Olha, isso entra até em questões mais filosóficas, né, sobre a liquidez do que o Instagram vende, como isso produz padrões, né, de comportamento, essa coisa dos 5 segundos do Stories, faz com que não é sério, tem muito documentário já sobre isso, né, e faz com que a mente da pessoa acabe se forçando a... Eu me preocupo até com isso em relação aos alunos. Acho que em determinado momento a gente já conversou sobre isso, mas até quando isso vai começar a refletir, né, na prática. Então, se eu estou dando uma aula de 2 horas e o estudante está acostumado a consumir um conteúdo de 5 segundos ali, mudar, 5 segundos mudou, 5 segundos mudou, 5 segundos mudou, na hora que ela vê 1 a 2 horas, isso assusta, né, e aí, a longo prazo, isso pode ser complicado. Não que o conteúdo de 2 horas seja ideal, tá? Mas num cenário que é óbvio que precisa se atualizar. Mas conhecimento, não dá para consumir sei lá, vou aprender sobre identificação de enterobactéria em 5 passos. É difícil. Sim, né? Sim. Mas assim, eu concordo com você, Sócrates, e eu prefiro o YouTube também. Eu prefiro muito mais o YouTube. Eu gosto de editar. No Instagram eu não posso editar. Então, assim, o Instagram é o meu local realmente de trabalho. Ele me dá mais dinheiro do que no YouTube. Ponto final, no momento. Mas, por outro lado, ao longo do momento em que eu for conseguindo implantar o meu conteúdo diferente no YouTube, que eu tenho essa mudança do conteúdo, da biomedicina especificamente, para um conteúdo específico ou qualquer outra coisa aleatória, eu vou começar a engajar diferente. Então, isso pode me trazer algum retorno futuramente, né? Mas hoje, o Instagram, eu penso assim também. É um local de coisa muito rápida. É exatamente isso. Não faz diferença nenhuma do que você falou. Por exemplo, TikTok. Vocês têm TikTok? Não. Não me rendi ao TikTok. Não me rendi. Não, eu digo que eu me rendi porque eu fui garantir o arroba. O que é o garantir o arroba? Eu queria ter a mesma arroba em todas as redes sociais. Então, eu fui lá para garantir. Aí, parece que precisava publicar um vídeo. Eu publiquei um vídeo, estava comendo um mamão, estava fungada, eu fiz aquela ideia do mamão estragado que não pode comer. Cara, o meu vídeo tem 100 mil visualizações. E tem 5 mil pessoas que me seguiram lá, do nada. Tá certo que é um monte de dona de casa, né? Mas estão lá. O TikTok tem algum tipo de... Não, a gente conversou com 2 alunas, uma delas era top em TikTok, com 70 e tantos mil inscritos e tal. Né? Agora, eles não têm nenhum tipo de monetização também, né? O TikTok direto. Eles estão começando. Eu participei de uma sala do Clubhouse que eles falavam sobre isso, que eles estão começando a autorizar monetização, mas até o mês passado não tinha. No Brasil, o TikTok do Brasil não tem monetização. Não tinha. Hoje parece que já tem, mas é assim, se você acha que o YouTube é pouco, o TikTok é muito menos. E o Instagram também já está implantando monetização, não sei se vocês sabem. O Instagram vai colocar monetização. Na hora que você está assistindo aquele vídeo do feed rápido, que você for para o IGTV, ele vai te dar um anúncio antes de você chegar no IGTV. Legal. Boa, interessante a proposta, né? Você fez essa pergunta para Sócrates, mas seu YouTube, você chegou a monetizar? Porque chegou a ser grande, né? E agora você está passando por essa repaginação. Como é que está atualmente essas monetizações do YouTube? Isso vale para Sócrates também. Eu fico curioso, porque o sistema do YouTube é meio complexo, né? De como eu sei que tem canais pequenos que ganham mais do que canais grandes, por exemplo. Exatamente. É porque no YouTube o que conta é o engajamento seu com as pessoas. Então, assim, nem sempre o vídeo que tem muita visualização, mas um vídeo em que você responde às pessoas, que elas encaminham aquele vídeo para alguém, entendeu? Um vídeo que cabe anúncio, porque tem vídeo que não cabe anúncio, né? Se eu for falar exame de fezes, por exemplo, o que vai caber ali? Entende? É difícil, né? E o tipo de anúncio, né? Exatamente. Porque vocês que produzem conteúdo educacional, é um tipo de anúncio que é gerado, né?
E eu já ganhei mais dinheiro no YouTube, por exemplo, com uma empresa. A Laborcrim participou do curso, não patrocinou, mas ela deu material para o curso de bacteriologia. Então, assim, já fiz, por exemplo, um vídeo sobre um sistema de laboratório no canal do Biomédico. Falei sobre o sistema e do nada eu comentei que tinha aquele sistema que funcionava bem, porque eu conhecia, tive contato e tal. Mas livro, por exemplo, alguém que queria anunciar algum livro, eu via o livro, tanto é que a Editora Mundial tomou um ataque, porque eu falei, olha, eu não consigo, cara, não consigo compreender os livros de vocês e tal. Então, assim, às vezes você gera mais dinheiro, Gabriel, pela pessoa que quer, assim, olha, eu tenho um laboratório, eu faço tal exame. Você fala desse exame, indica o meu laboratório, ganha muito mais, assim, do que da própria plataforma. Plataforma, entendi. O que eu gosto muito do YouTube também é como é que chama? Atualmente é como se fosse um currículo seu. Você já teve vários contatos assim comigo através do YouTube. Eu vi um vídeo seu no YouTube e gostei. Aí é tanto que eu me preocupo hoje muito mais com o texto que eu vou falar. Porque o que era que eu percebi? Muita gente produz o texto, grava lendo ali o texto que produziu, que eu acho isso correto, eu não estou criticando de jeito nenhum. Só que eu concorria só na cabeça. E eu percebi que isso não é vantagem nenhuma. Então, assim, aí alguns, não todos, porque atualmente eu estou fazendo só vídeo curto. Aí, a depender do conteúdo, eu ainda vou assim, né? Bota a câmera e falo o que eu quiser e foi. Mas alguns eu já produzi o texto para eu poder ler. Porque quando tem muitas datas, muita informação, é melhor que você produza realmente o texto e leia do que você tente ir na cabeça, falta um monte de informação e a galera chega no comentário e mete pau. Ah, você não falou disso, não falou disso, não falou daquilo. Falei, mas não tem como você ligar uma câmera e valendo e você falar tudo, né? Aí, alguns vídeos que eu comento o resultado de artigos científicos, aí eu já produzo o texto antes. E aí eu leio o texto lá para o vídeo, coloco as imagens e tal, porque aí realmente fica uma concorrência mais leal, né? Organizada, né? Memória de um com o texto de outro fica difícil. Fica difícil, mas e o texto ajuda a criar uma linha de raciocínio, né? Completa, uma linha de pensamento. Porque às vezes, falando geral, você vê a gente aqui, né? A gente não tem roteiro, às vezes a gente tá falando de um assunto, muda de vez, é natural. E eu acho que para um bate-papo funciona bem. Agora, se você estiver falando de um tema mais específico, realmente... Perde a linha. O método que eu uso muito para o YouTube é igual ao do slide. Eu faço não é sempre. E hoje os vídeos que eu tenho feito... Exato. Hoje os vídeos que eu tenho feito são vídeos de temas rápidos. Então, 5 dicas sobre isso, 5 dicas sobre aquilo, 5 fatos sobre não sei o quê. Então, são coisas que eu tenho os fatos ali escritos e vou resenhando em cima de cada um deles. Como foi o caso da Cândida auris, por exemplo, que em uma semana bateu 1000 visualizações, sendo que eu estava mais de um ano sem publicar e eu fazia um vídeo que tinha 100 visualizações somente. Então, assim, é muito pouco ainda, mas tá voltando, né? Não, mas do nada estoura. O seu conteúdo é muito bom, do nada estoura. Eu acho que o YouTube, ele testa também a paciência da gente. Ele fala assim, eu vou massacrar, vai ali com 100, com 50... Se eu ver que você resistiu, aí um vídeo eu divulgo mais e você ganha, né? Quando é que é o meu podcast, o YouTube vai resolver liberar a gente, né? Vai demorar, porque vídeo longo assim, geralmente o pessoal às vezes escuta o áudio no Spotify, mas não assiste o vídeo aqui, né? Aí às vezes pode ser que demore. Mas vocês estão no Spotify também, então, né? Também. Mas vocês acompanham as métricas de lá, né? Pelo menos uma vez por mês, né? Uma vez por mês a gente tá fazendo um extra, né? Uma reunião de bastidores onde a gente tem olhado as estatísticas. A gente ainda tá. A minha felicidade é porque a gente tá numa constante de crescimento, ainda que lento, não é, Sócrates? Ainda que lento, tem evoluído positivamente. E eu acho que tá dando uma viradinha aí, mais pessoas assistindo e os feedbacks, né? Acho que para mim o mais importante, independente dos números, é isso, né? Você vê um aluno seu falar, pô, assisti o bate-papo com não sei quem todo e adorei. Então, acho que isso é pelo menos gratificante. O feedback direto é sempre gratificante. Isso é uma monetização nossa.
não é? O feedback positivo, ele acaba sendo uma monetização, porque a gente, como professor, fica mais conhecido, né? Sim, involuntariamente. Por exemplo, esse é o primeiro podcast, deixa eu ver, é o primeiro podcast que eu participo, que é da área de saúde, né? Não é biomedicina, mas é saúde. Eu participei de um podcast que chama Santa Mãe do Iso Alto, que é um podcast sobre audiovisual. Eu tava lá no meio de, por exemplo, tinha cara do GNT, do Multishow, e os caras falando sobre um monte de coisa que eu não entendia, mas eu tava lá para comentar sobre a minha experiência no audiovisual, que era na área de biomedicina, por exemplo. E rolou bem. Então, assim, é uma experiência muito diferente, cara. Cada podcast é um podcast mesmo. É isso. Sobre seus vídeos, pode falar, Sócrates. Pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta para vocês. É melhor você falar logo aí o comentário, depois eu ia perguntar, João, a gente já comentou um pouquinho tanto do canal quanto do podcast dele, mas eu ia perguntar assim, eu sei que você faz também algumas entrevistas, tanto no seu canal quanto nos podcasts. Quem foi, o podcast ainda está no início, quem foi que já esteve lá? E do canal, qual foi assim, as pessoas mais marcantes para você que você encontrou na biomedicina, que você conheceu, o que você achou mais legal, e até o próprio vídeo, né? Porque às vezes não o vídeo que deu visualização, às vezes não é o que mais você gostou de fazer, por exemplo. Verdade. Por exemplo, o vídeo que eu tive... O podcast, voltando para o início da pergunta, né? O podcast está realmente no início, tem 2 episódios, um com o Bruno e um com o Luiz Miranda, Bruno da Biomedicina Padrão, e um com o Luiz Miranda, sobre perfusão. Todo mundo começa assim. E aí do podcast são esses 2, e tem um de uma pessoa da área de reprodução humana que eu tô com uma preguiça de editar. Mas o podcast foi bom, mas eu só tô com preguiça mesmo, porque foi uma gravação do Meet, o áudio não é bom, e tem que tratar áudio. Agora, assim, vídeo, não, eu faço com um pouco mais de cuidado, porque eu faço correção de cor, eu vou mexendo, eu gosto muito disso. Mas, por exemplo, o vídeo que mais gostei, por incrível que pareça, é esse de Porto de Galinhas, que é um vídeo nada a ver com biomedicina, e um vídeo que eu fiz do laboratório, que eu começava o vídeo abrindo a estufa, ou seja, estava tudo do zero, eu começava o dia abrindo a estufa e terminava o dia fechando a estufa. Isso chamou a atenção das pessoas, porque eu criei um loop, então as pessoas ficavam assistindo o vídeo. Então, inclusive, esse vídeo está no anúncio do curso, porque ele chamou muita atenção, né, do pessoal. E basicamente é esse vídeo que eu mais gosto. Eu gosto muito de vídeo despretensioso, cara. Por exemplo, eu gosto de pegar o celular e falar com o celular, de conversar e trocar uma ideia. Eu tô indo pro laboratório e vou fazer isso, faço time-lapse e mostro o tempo. De congresso, às vezes eu vou e mostro isso também. E é mais ou menos isso. Assim, os vídeos que eu gosto são esses vídeos. Agora, às vezes, os vídeos que eu sento aqui para gravar, eu gosto de fazer eles, mas são vídeos de conteúdo. E eu consumo mais vídeo da rotina, de brincadeira, o vídeo realmente que passa alguma mensagem, mas não necessariamente ele foi feito para isso, sabe? Entendi. O que eu ia perguntar a vocês é o seguinte: vocês também são palestrantes, com essa virtualização de tudo, acabou as palestras presenciais para vocês? Palestra. E aí, será que a gente nunca mais vai ser convidado para dar uma palestra presencial? Vamos revelar nossa ideia, então, João. Aproveitar essa pergunta de Sócrates. A gente estava nos bastidores, Sócrates, antes de você entrar, trocando uma ideia aí justamente sobre isso. Futura, né? Fala aí, João. Deu um spoiler aí. Porque assim, por exemplo, sobre esse negócio de participar de palestra presencial, eu adoro, eu adoro mesmo, porque eu conheço gente nova, eu conheço lugares, eu gosto de viajar, então aproveito para isso. Eu acho bacana. Agora, a palestra à distância é legal também, mas eu acho que ela não agrega da mesma forma, porque eu não fico depois da palestra conversando com as pessoas, eu não troco essa ideia. Eu, por exemplo, estava conversando com o Gabriel sobre isso. A gente precisa organizar um evento de biomedicina, de qualquer coisa, um evento sobre um assunto em específico, que agregue pessoas de diferentes áreas, por exemplo, diferentes áreas da biomedicina ou de outras profissões, que seja num local estratégico, que gere conteúdo. Então, a gente vai para algum lugar, a gente reúne todo mundo, grava um podcast ao vivo, grava alguma coisa, grava conteúdo para todo mundo, faz um ciclo de conteúdo viralizar, de modo que todo mundo que entrar no YouTube, que procurar sobre aquilo, vai ver o vídeo do Gabriel com o Marcelo, do Gabriel com o Sócrates, exatamente, do Gabriel com todo mundo crescendo ao mesmo tempo. Misturado, exatamente.
a ideia é mais ou menos essa, né? É porque eu acho que o presencial para evento ainda é muito melhor, porque o evento, eu aprendi com um amigo que o evento não é o conteúdo, o evento é tudo. É o network, é o conteúdo, é o espairecer, é conhecer as pessoas o reggae depois, né? O reggae da de noite. Também, e é também o aprendizado, a cerveja. E, por exemplo, eu assisto uma palestra de João. Aí eu já aprendo para a minha palestra uma tática que ele utilizou que funcionou. E eu sei que isso acontece entre todos nós. Sim, então, claro. assim, eu acho que o time de palestrante, o time do que a pessoa fez, ou, por exemplo, a qualidade dos slides, eu me dedico com isso. Então, às vezes eu vou fazer uma palestra, meu slide dá um trabalho danado para fazer. E eu já percebi, já fui muito elogiado por isso. Então, assim, eu aprendi com alguém, eu vi alguém fazendo, achei o slide fantástico, eu disse, eu quero agora fazer daquele jeito. Então, até como aprendizado profissional para o palestrante também é grande. E eu confesso a vocês que cada vez eu tenho achado mais chato esses eventos organizados por grandes instituições, conselhos federais, conselhos regionais, de qualquer profissão. Fica muito engessado às vezes. Nem estou falando do nosso, porque às vezes chama uma galera mas às vezes chama uma galera que não é bom palestrante, mas porque faz parte da patotinha, então vai, e aí fica um palestrante muito bom com um palestrante meia boca, eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando do show que é a palestra. E aí, às vezes, eu acho que essas patotinhas acabam deixando meio sem graça, assim. Eu acho que quando é um evento esfriando, né, cara? Sempre mais do mesmo. É verdade. Sempre mais do mesmo, isso que você disse. Quando é uma palestra assim que você pensa na qualidade de cada palestrante, no desenvoltura, no que ele vai falar, como você falou aí, uma coisa integrada. Integra ali, tá gravando podcast, todo mundo cresce junto, vamos ali, eu gravo agora uma entrevista com você, você grava com o Gabriel, a gente grava aqui juntos, agora eu faço um vídeo pro meu canal, você faz pro seu. Eu acho que essa modernidade nos eventos tem que acontecer para deixar o presencial linkado com o online. Porque o online não vai se perder nunca mais. Acabou. Vai só crescer. Um presencial linkado com o online, eu acho que seria realmente o ideal. Porque tá meio chato participar de alguns eventos. Hein? Não, é verdade. E sabe que eu já organizei inúmeros eventos presenciais e alguns online. E um dos que mais me surpreendeu, que está sendo organizado agora, Sócrates também está fazendo parte comigo, João, é a primeira semana de Virologia e Saúde Pública, que está sendo organizado por estudantes. Um grupo de estudantes lá da Faculdade de Ensino me procurou e falou que queria organizar um evento e beleza, a gente dá o apoio, dá a estrutura online para vocês e tal, e elas resolveram. Tanto é que tem palestrantes de nível nacional, nomes grandes mesmo, fizeram uma programação muito legal e cheia de novidades, né? E tudo isso da cabeça delas. Então talvez a gente precise chamar mais os estudantes, porque tem muita criatividade. Sim. Agora, sobre isso de Sócrates, uma coisa que eu acho que é massa, essa pergunta que ele fez, é o seguinte. Por exemplo, eu tenho 2 anos sem ir para show, que eu gosto muito de ir para shows em geral. O próximo show presencial, quando for possível, que tiver todo mundo vacinado, as coisas tiverem melhorado, eu com certeza vou. Pode ser em São Paulo, pode ser em qualquer lugar do Brasil, pelo menos, não vou dizer fora, porque o euro e o dólar tá puxado. Mas eu vou. Então eu acho que isso vai tender a acontecer com os eventos também, de cara, pelo menos. Então, por exemplo, o primeiro grande evento após a pandemia, primeiro grande congresso de biomedicina, eu acho que vai ter uma tendência a muitas pessoas quererem procurar pela saudade. Talvez depois esfrie novamente. E para poder conhecer também todas essas pessoas que apareceram na pandemia publicando sobre biomedicina, querem conhecer, cara. Estão a fim de conhecer mesmo essas pessoas. Não? Exatamente. Acho que é isso aí. Mas aí você não me antes que outras pessoas colocam. Mas você não me responderam, acabou os eventos presenciais ou não vai ter? Não, eu acho que não acabou. E eu também concordo com você que os online estão chatos. Eu acho também. Mas enfim, acabou no sentido que você fala, acabar de não vai ter quando as coisas melhorarem, vai ser tudo online. Não, a minha pergunta é isso, a gente não vai ser mais convidado para evento presencial porque tá todo mundo acostumado com o online, ou você acha que a galera vai... Eu acho que pelo menos de início
vai ter um retorno com muita expectativa do presencial e depois vai tender a uma coisa híbrida. Vai ficar talvez até metade, né? Uma parte presencial, uma parte online. Eu acho que o híbrido vai segurar mesmo. Assim, você trazer um palestrante dos Estados Unidos, podendo botar ele no telão, eu acho que ninguém vai gastar essa grana. Exatamente. E sabe uma coisa que eu vi no mundo do audiovisual? Um evento híbrido assim mesmo. Eles iam fazer um evento, cara, no mês que a pandemia estourou. Aí o que eles fizeram? Um evento, ainda podia ter eventos, né? Então, assim, eles fizeram um evento presencial, mas o evento aconteceu simultaneamente online, porque os caras têm estrutura, né? Então, assim, os caras não gravam com long take, igual a gente grava, eles gravam com câmera de cinema mesmo. Então, eles estavam, por exemplo, quem foi, assistiu ao vivo. Mas quem não foi, assistiu numa estrutura que foi sensacional, inclusive pagavam basicamente o mesmo valor, né? Então, assim, é um novo sistema, cara, é um novo momento, assim, de oferecer, as pessoas não poderão ir para o evento porque ele vai ser no Sul e lá é muito caro, então vamos fazer transmissão ao vivo, de qualidade, não dá para fazer Zoom, não dá para fazer Zoom, não. Não, de qualidade, isso que eu tô falando, né, porque... E ainda assim sai mais em conta, né, eu acho. Olha, eu fiz um evento aqui em Salvador, coloquei um DJ entre os palestrantes e foi um sucesso. Todo mundo assistia a palestra, acabava o DJ, começava, o palestrante entrava dançando. Foi um sucesso. Por causa disso, a gente dá uma misturada, Era uma briga minha, porque assim, quando o DJ queria tocar e não queria parar na hora que o palestrante tinha que entrar. Então eu aqui fiquei doido. O palestrante não queria parar de dançar. E o palestrante não queria parar de aproveitar, porque ele teve a oportunidade de botar uma música no meio da palestra para dar uma quebrada. Então, tipo, o palestrante era chamado com a música tocando, que ele escolheu. Então entrava já aquele clima de festa, às vezes queria ficar na festa e nada na palestra. Mas assim, eu acho que essas inovações, elas são muito boas, quebram esse negócio de evento, e eu concordo com vocês, tem que ter gente mais jovem nos eventos, já que agora todo mundo é da rede social, tem que botar a galera do TikTok participando, divulgando, produzindo, para todo mundo aproveitar um evento para muito mais coisa, porque só aquele negócio de... Eu estou falando dos eventos presenciais, chama ali uma galera, uns são bons palestrantes, outros não, uns falam com a linguagem de 1910, eu acho que isso tornou o evento institucional meio chato, sabe? Faz muito tempo que eu não vou para um congresso, e o motivo foi esse. Eu achei tudo a mesma coisa. E eu acho que chegou o momento, por exemplo, da gente começar a... Tem muita gente, por incrível que pareça, que é da rede social, que pensa muito assim: eu não vou divulgar o Sócrates porque ele vai tomar seguidores. Eu não vou marcar o Gabriel em nada porque o Gabriel vai tomar seguidores. Gente, isso é um absurdo pensar dessa forma. É uma porque bobagem. Quando a gente fala, eu acho. Então, assim, imagina que a pessoa que está assistindo você, ela consome você, mas ela está precisando estudar microbiologia. Então, assim, não custa nada você facilitar esse processo de alguma forma. Você não vai perder nada com isso. E outra coisa, todas as classes mostram união. Claro. Verdade. A gente precisa mostrar mais isso. Claro, com certeza. E um impulsiona o outro, né? A gente já falou disso aqui, mas ao mesmo tempo, não só os algoritmos favorecem quando está todo mundo se divulgando, todo mundo participando, como isso promove mesmo uma interação entre os participantes que consomem aquilo. Então, quanto mais pessoas se divulgando, quanto mais pessoas coparticipando, é sempre melhor. Ô, Gabriel, você deixa sempre para mim essa parte. E eu já faço uma reclamação pública, porque toda vez Gabriel deixa para mim já virou tradição, né? A gente tá no João, a gente tá no episódio mais ou menos 17 ou 18 do podcast, e os 18 encerramentos foi Sócrates que fez. Não, então Gabriel é o filé, ele fala, e eu é quem digo que já deu a hora, que a gente tem que encerrar. Que tá bom, encerra essa conversa. E hoje foi bem proveitosa, né, essa conversa, porque a gente, para quem não sabe, a gente hoje tá gravando, a gente já gravou com o João mais cedo no podcast dele, estamos aqui o dia todo. João já teve overdose da gente hoje. A gente já gravou 2 litros de água.
Thiago, eu quero agradecer, João, pelo bate-papo. Quem assiste, vai ter todas as suas redes sociais, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, o link lá do seu podcast também, para a galera assistir o podcast que a gente gravou quando o João lançar, assistir aqui o nosso vídeo também. Foi um prazer, os assuntos foram diferentes. Quem assistiu o podcast, não acho que a gente falou da mesma coisa, não. A gente está até um pouco cansado aqui agora, porque a gente está gravando junto, brincando aqui, a gente tem 4 horas conversando, né? Mais ou menos 2 horas lá para o podcast dele, mais ou menos 1h30 aqui. Mas eu queria agradecer realmente você, dizer que foi um prazer aqui participar, lhe conhecer e que venham outras oportunidades. Foi ótimo, viu, João? Prazerzão te conhecer também, aproveitar esse encerramento de Sócrates. A gente já se conhecia de internet, né? Um eventualmente consumindo conteúdo do outro, os 3, na verdade, mas acho que a gente nunca tinha se encontrado, né? Nem em evento, nem em uma ação específica, e foi muito prazeroso, velho. Muito bom te conhecer. Cara, para mim é muito bom, porque assim, quanto mais pessoas falando a mesma linguagem, eu acho que a gente precisa, eu não sei se vocês vão conseguir entender isso, mas eu acho que a gente precisa fortalecer o lado de cá, sabe? Fortalecer o nosso lado, as nossas uniões aqui, porque o aluno está do nosso lado, as pessoas que consomem o nosso conteúdo estão do nosso lado, precisam enxergar essa força nova, e que novas pessoas venham, não tem problema nenhum. E várias vezes eu falei, olha, eu não estou podendo postar no canal, tem alguém que queira postar lá, e ninguém aparecia. Então, assim, a gente precisa que mais pessoas apareçam, entendeu? A gente precisa disso mesmo. Eu nunca pensei em concorrência, eu nunca pensei absolutamente nada disso. Então, eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais. E assim, olha, convidar mesmo, vai no podcast do outro, conversa e troca ideia, e mistura, e põe mais gente. Quanto mais, melhor, gente, trocando ideia. Concordo plenamente. Quanto mais produção, melhor. E agradecer também a nossos ouvintes aí, que estão cada vez mais assíduos. Continue se inscrevendo, continue participando e comentando aí com a gente. Valeu. Valeu, João. Obrigadão. Grande abraço. Tchau, tchau.